Muito boa tarde, no ar o nosso programa Mais Saúde. Teremos hoje no nosso programa uma entrevista com a fonoaudióloga da ACOM, Ana Carolina Santos Oliveira, depoimento de pacientes, sou César José Teixeira, da cidade de Luz, sou Francisco Ananias, daqui de Divinópolis. Nós teremos também imagens do desfile do centenário, os voluntários da ACOM lá presente. E nós teremos também o quadro Mais Solidariedade com o mágico Reinaldo. E vamos ter ainda a agenda da solidariedade com os eventos beneficentes da ACOM. Aqui no Mais Saúde, você fica por dentro de informações sobre prevenção, tratamento, assistência, melhoria da qualidade de vida ao paciente com câncer. Ok? Então vamos lá. Assista agora conosco a entrevista da fonoaudióloga Ana Carolina Santos Oliveira e o depoimento dos pacientes, o Sr. César José Teixeira, da cidade de Luz, e o Sr. Francisco Ananias, daqui de Divinópolis. Acompanhe conosco. Olá, boa tarde a você que nos assiste. Geralmente aqui no programa Mais Saúde nós entrevistamos pacientes, acompanhantes, pessoas que têm uma história de superação, uma história bacana. Entretanto, hoje nós vamos conversar com a Ana Carolina, ela é fonoaudióloga da ACOM e ela é responsável por parte dessas histórias. Ana Carolina, seja muito bem-vinda ao programa Mais Saúde. Obrigada, Paula, é um prazer estar aqui. Muito obrigado a você. Eu gostaria que você falasse um pouco melhor, vamos dizer assim, para quem nos assiste, como que é o seu trabalho, como que é o trabalho da fonoaudiologia oncológica? Olha, Paulo, o meu trabalho hoje, o serviço fonoaudiológico aqui dentro da ACOM, na instituição, ele atende a todos os pacientes internos, a casa de apoio, bem como também aqueles pacientes internos ao Hospital do Câncer, na unidade oncológica. Então, todos esses pacientes que possam evoluir com qualquer alteração fonoaudiológica, como distúrbio de deglutição, alteração de fonoarticulação, de linguagem, que por algum motivo, por algum tipo de cirurgia, eles venham evoluir com essa sequela fonoaudiológica, eles vão estar recebendo um atendimento fonoaudiológico. Como que é feito? No caso, o médico, o solicitante principal, se o paciente, num primeiro momento, ele está interno ao hospital, na unidade oncológica, então, muitas vezes, o primeiro contato com o meu paciente acontece justamente ali no hospital. Às vezes, no processo pré-operatório, eu me apresento ao paciente como profissional que vai estar ali, num segundo momento, pós-cirúrgico, qualquer alteração que ele venha ter uma disfunção, tanto na parte da fala, até mesmo na parte de deglutição, eu estou ali me apresentando como profissional naquele momento que vai estar junto a ele, no caso, recebendo ali num segundo momento, na parte de reabilitação, que é no Centro de Reabilitação Oral ACOM. Bacana. E nesse primeiro momento, talvez o paciente ele esteja, às vezes, assustado, com a perda da voz ou com alguma sequela um pouco mais grave. Justamente. Para eles deve ser uma tranquilidade imensa, Você estar lá informando como vai ser o processo. É um impacto emocional grande para esse paciente, Principalmente porque as cirurgias, que comprometem a parte de cabeça e pescoço, são mutilações, numa região que não se cobre. Então, realmente existe aquela exposição ali. Um paciente que muitas vezes ele sai, de uma cirurgia com uma sonda nasentérica, aquela sonda que vai conduzir o alimento. Ele sai com uma traqueostomia, que é o orifício, ele que fica aberto, exposto. Então, essa parte emocional, esse contexto psicológico do paciente é muito delicado, realmente, no primeiro momento. E bem lembrado, também a gente tem o atendimento psicológico, Sim. Porque é muito importante, além do seu trabalho, com esse trabalho da reabilitação, o psicológico também precisa ser fortalecido e reabilitado. Tanto que eu falo que é difícil a gente trabalhar com esse perfil de paciente sozinha. Nós temos uma equipe, na nossa equipe também tem a psicóloga, a nossa psicóloga aqui da ACOM, a Denise, então ela está atuando junto a esse paciente também. Nós temos a fisioterapeuta, nós temos o serviço de odontologia, que é a Luciana, que é o Rodrigo, Então, é justamente uma equipe que trabalha mesmo junto ao paciente de cabeça e pescoço. Certo. E você falou várias vezes do paciente. Qual que é o perfil desse paciente que você atende, Paulo, no caso? O perfil do paciente, ele varia desde aquele paciente que chega num primeiro momento só por uma orientação, Então, muitas vezes, o paciente, ele chega num primeiro momento comigo, ele ainda não fez a cirurgia. Então, nós estamos falando de um período pré-operatório. Então, eu vou passar para o paciente, vou explicar a cirurgia, dependendo da região, qual que vai ser o local. Eu vou estar orientando as possíveis sequelas. Então, nesse primeiro momento, às vezes, o paciente, ele não está usando sonda, ele ainda não tem uma queixa vocal, ele ainda não iniciou uma radioterapia. Então, eu faço a orientação naquele momento e tem aquele paciente do segundo momento, que o paciente, ele pode estar chegando com uma sonda nasentérica, ele pode estar chegando com uma traqueostomia, ou ele pode estar chegando, assim, sem selamento labial, A mandíbula vai estar um pouco
hipotônica, porque ele vai ter retirado o segmento, ele vai ter um distúrbio de comunicação grande, porque esse paciente ele pode ter perdido parte da língua ou a língua por completo. Dificulta, né? Justamente. Então, é variável essa questão desse perfil. Mas o perfil dos meus pacientes hoje é esse perfil que eu estou te descrevendo. Um paciente com uma sonda nasentérica, ou paciente com uma traqueostomia, ou paciente com uma mutilação física numa região de cabeça e pescoço. Entendi. E você coordena o grupo dos laringectomizados. Como que funciona esse belo trabalho? Porque nós, aqui da CON, nós conhecemos, nós acompanhamos e vemos que é um trabalho maravilhoso. Mas conte para quem está em casa, como que funciona esse trabalho? Olha, como você mesmo iniciou descrevendo, é um trabalho maravilhoso, né? Chama-se Grupo de Laringectomizados Totais. O que é isso? Para o pessoal que está em casa, que não conhece o nosso trabalho ainda, é um grupo que é feito com pacientes todos que já fizeram uma cirurgia de laringe. O que é uma cirurgia de laringe? É a ressecção de todo o andar glótico. Então, tira a supraglote, tira a glote propriamente dita, onde está as duas cordas vocais, e tira a subglote. Então, o que acontece? Aquele trânsito ali, aquele canal, o paciente perde com a cirurgia. Então, assim, o trato que vai, o respiratório, que desce aqui no canal da laringe, é completamente assim ressecado no ato cirúrgico. Comprometido, né? No caso, é ressecado completamente. O paciente ele não tem mais laringe. Então, é o paciente que ele tem uma traqueostomia definitiva e, num primeiro momento, ele tem uma perda total da comunicação oral, eu digo, porque ele não fica, né? Ele fica com a ausência total de voz. Então, eu faço esse grupo beneficiando o paciente laringectomizado total. São todos pacientes laringectomizados totais que utilizam hoje a eletrolaringe, né, ou laringe eletrônica, mais comumente conhecida, que é um aparelho fonatório, né, ele não substitui as cordas vocais. E sim, ele é utilizado em região submandibular, de forma que com as estruturas remanescentes pós-cirúrgicas, ele vai estar movimentando lábio, língua, utilizando todos esses movimentos fonoarticulatórios e transformar aquela comunicação elétrica em palavra falada. Então, na verdade, é um grupo que eles vão estar todos os pacientes ali numa nova família, num novo contexto, onde todos passaram pela mesma cirurgia e falam a mesma língua, no caso com a eletrolaringe, né? Então, eu digo que é um saber viver com laringectomia. E para o paciente também, é o que você falou, né, de ele passar a pertencer a uma nova família, ele vai estar ali com pessoas que também passaram por aquele procedimento. E são todos íntimos dele ali, porque todos eles se sentem à vontade, né? Justamente, mas é fantástico, é maravilhoso. E para você, eu vou chamar de Carol porque a gente, né, pela nossa amizade. Claro. E para você, Carol, além da CON, além do seu trabalho, ver assim a felicidade estampada no rosto dessas pessoas, né? Qual o sentimento que você tem? Qual o sentimento que te desperta esse progresso, né, do paciente, a evolução clínica dele? Olha, Paula, assim, essa questão do sentimento, inicialmente, assim, eu me sinto imensamente feliz pela escolha que eu fiz. Eu acho que desde o início escolher a fonoaudiologia na área da oncologia, eu acho que assim, que além de ser uma área maravilhosa, é extremamente desafiadora também, né? Porque eu acho que você trabalha com o paciente ali, ele está fragilizado emocionalmente, né? Como eu disse, é uma região muito delicada, é um comprometimento numa região facial que mexe muito com a autoestima do paciente. Então, quando eu vejo um paciente meu, que de repente ele está ali, ele chega para mim no primeiro momento com uma sonda, que ele não tem mais língua, ele fez uma ressecção total de língua e eu estou ali para tentar trabalhar com aquele paciente com terapia, com massagens, com técnicas que vão assim, maximizar mesmo as fases de deglutição e depois devolver aquele paciente o alimento. É claro que ele não vai alimentar assim, de consistências diversas, mas eu consigo tirar a sonda desse paciente, consigo voltar com que esse paciente volte a se alimentar. Então, assim, um paciente que não tem língua, que ele começa a se alimentar, que ele fica sem a sonda. Um paciente que chega com uma cirurgia de laringectomia total, como a gente disse anteriormente, que no primeiro momento ele tem aquele sentimento de angústia, eu perdi a voz, eu não vou mais me comunicar com o meio que eu convivo, e de repente poder proporcionar a esse paciente uma alternativa de comunicação à laringe, né? Um paciente que ele fez até mesmo uma cirurgia parcial de laringe, que ele não perdeu a voz totalmente, mas que ele está com um comprometimento vocal grande, porque ele está com uma disfonia. E para a mulher, principalmente, o impacto na mulher é muito grande, né? A paciente, né? A mulher, o impacto para ela é muito grande, porque mexe muito com a vaidade, realmente com a autoestima. Então, eu, na condição de fonoaudióloga, poder proporcionar essa ponte, né, essa ferramenta para esse paciente ter de volta essa motivação, de continuidade mesmo, eu falo assim, o sentimento é o melhor possível, é muito gratificante. Eu falo assim que é difícil,
né? Porque a gente se envolve. Eu falo que a terapia fonoaudiológica, ela tem uma sequência. Não é uma consulta e depois a gente perde o elo com esse paciente. É uma continuidade. É uma continuidade. Então, eu estou com esse paciente semanalmente, né, ali na parte nossa da reabilitação ali oral, no centro assistencial. Toda semana esse paciente está comigo. Então, assim, você queria afinidade realmente com o paciente, você queria aquele cuidado, aquele carinho. Então, assim, não tem como você não se comover com as vitórias do paciente, né? É aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, né? Porque, na verdade, nós sempre trazemos as pessoas que têm as histórias bacanas, que a gente vê a superação, a força de vontade, né? E acho que depois desse nosso bate-papo ficou muito claro. Porque é uma superação. Exatamente. Né? Você disse a palavra-chave, porque é uma superação de fato. Exatamente a palavra que eu ia usar. Você contribui para que o paciente alcance, que ele supere mesmo, né? Porque, na verdade, assim, no caso eu falo que eu sou uma ponte, né, e uma contribuição, porque eu acho que envolve vários fatores. Primeiro, a equipe multiprofissional que está atuando com esse paciente. Eu acho que o meio que esse paciente é inserido, a família, os amigos próximos, né, eu falo que a família é muito importante, a aceitação naquele primeiro momento e a motivação para esse paciente com as alternativas, seja de sonda, seja de um aparelho, que ele vai precisar desse apoio familiar. Né? Então, é muito gratificante. Eu falo assim que o meu trabalho na ACOM, eu acho que é uma troca mútua. Eu estou ali contribuindo, ajudando o paciente, mas ele está me ajudando ainda mais. É uma evolução, assim, espiritual diária, né? Que isso é gratificante para mim, muito como pessoa, não só como profissional. Tá, e a gente está aqui conversando, para você que está em casa, a gente está aqui no estúdio com 2 pacientes, que é o Francisco e o César, e a gente vê que eles estão ali, assim, já emocionados, porque é mesmo um trabalho de troca, né? Como a Ana Carolina falou, é um trabalho que consiste em uma repetição, né, em vários encontros. É necessário uma sequência, né? E eles não permitem que a gente perca essa sequência, né? Porque eu estabeleço a terapia, o tempo fonoaudiológico e eles têm que cumprir essa sequência, né? E é muito interessante de ver, assim, o empenho que eles têm de estar ali toda semana, dedicando, tudo que é passado para eles estarem fazendo em casa, justamente para eles verificarem e observarem a evolução deles mesmo. É muito bacana. Né? Bom, então falando em superação, vamos conhecer então agora uma história real de superação, que é a desses 2 pacientes. Bom, então quando a gente falou da história de superação, a gente falou do seu Francisco e do César, né, Carol? É, justamente. Queria que você contasse pra gente um pouco melhor o procedimento que eles fizeram, como que foi? Isso. Tanto o Francisco quanto o César foram 2 cirurgias de laringectomia total, né? A cirurgia que eu descrevi, que tirou todos os andares da laringe, perderam, né, no caso, as cordas vocais, consequentemente a comunicação oral. E os 2 hoje estão aqui reabilitados, 100%, porém o Francisco com a reabilitação com a eletrolaringe, com o aparelho que eu descrevi anteriormente, e o César com a voz esofágica. Ele se comunica com o esôfago. Legal. Sr. Francisco, eu queria perguntar, e queria que o senhor falasse para quem está nos assistindo em casa, qual foi o sentimento, né, o sentimento da perda da voz, como que foi? Eu queria que o senhor contasse melhor pra gente. Olha, quando eu fui no médico, que ele falou pra mim que eu tinha um tumor na garganta, eu tinha que operar, mas que eu ia ficar bem. Na hora eu fiquei muito com medo, mas graças a Deus, depois que foi feita a cirurgia, aí ó, hoje eu tô aqui, já tenho 9 anos, e agradeço a todos que sempre ajudam nós, como a Ana Carolina, todos aí, toda a equipe. Toda a equipe do hospital. É igual você falou, o medo é um processo natural, né? Acontece realmente, a pessoa, nesse primeiro momento, fica um pouco assustado mesmo, né, Sr. Francisco? Bom, e para o senhor, Sr. César, qual foi o impacto, né, qual foi esse sentimento da perda da voz? Na hora que você recebe a notícia, é triste. Mas depois Deus te ilumina e você aceita dor. Então, João Marcos deu força, Carolina me devolveu a voz praticamente. Foi ela. O João cooperou, Carolina devolveu a voz. Bacana. Então tem. Estou aí falando hoje, falo no telefone, falo tudo normal. Conversa normalmente. Conversa nos Estados Unidos, meu irmão, direto. Então, vivo a vida normal. Então, podemos dizer que o impacto, né, da perda da voz foi minimizado graças ao trabalho, então, da fonoaudiologia. Ah, foi, cara. Certo.
E para o senhor Francisco, qual foi o impacto, né? Porque a princípio tem esse sentimento, né, de agora como vai ser, mas qual foi o impacto depois? Na verdade, como foi a reabilitação com a laringe e como o senhor leva a vida a partir de hoje? A partir de agora, no caso, né? Eu levo a vida normal, trabalho, faço meu joguinho de bicho e, graças a Deus, não sinto nada. Aí, almoço normal, janta normal, passeio, tudo. No lazer, assim, o senhor faz de tudo? Vida social. Vida normal, vida social, graças a Deus. Bacana. Para você que está em casa, às vezes, né, conhece umas histórias de superação, a gente não entende de onde vem a força. E no caso, a Ana Carolina, não só ela como a psicóloga, né, todos os trabalhos odontológicos, toda a equipe, né, muito bem lembrado. Essa é a equipe que é responsável pela reabilitação dos pacientes e é responsável para que eles possam vir aqui. A entrevista de hoje foi mostrando como é esse caminho, mas é toda essa equipe que permite que o paciente tenha a sua superação, que ele consiga voltar ao ambiente, seja o ambiente social, o jogo do bicho, né, São Francisco? E é mais ou menos isso que... É exatamente isso, a gente não tem o que dizer, assim... eu acho que eu posso colocar na boca dos dois pacientes esse agradecimento à equipe representada aqui no momento pela Ana Carolina, mas é isso, parabéns para vocês pelo esforço, porque depende também, né, de vocês um esforço para dar continuidade para o treinamento, com equipamento, com a voz esofágica, né, Carol? E queria que vocês deixassem uma mensagem a quem está nos assistindo nesse momento. A mensagem que eu deixo é o seguinte: tu tens só que agradecer, pedir nada. Agradecer demais, todo dia. Da equipe, do hospital, Ana, do João Marcos, de todos eles que participam. Bacana, seu Francisco. Eu também agradeço a todos. A Ana Carolina, Dr. João Marcos, a turma do hospital, que tá tudo certo, que no meio todo dá força pra eles salvar mais vida. Agradeço a todos. E só lembrando também, Paulo, que no grupo dos laringectomizados nós cantamos, né, Francisco? Tem equipe, muitas vezes leva o pandeiro, leva o violão para dar uma animada no pessoal. E o César, com a voz esofágica, vai até gravar um CD, né, César? Que eu acho que num próximo momento a gente pode estar até apresentando esse CD claro, aqui. Com certeza. De uma voz esofágica. Inclusive, eu faço questão de trazer um procedimento. Com certeza, a gente está aguardando e a gente vai fazer questão de divulgar o trabalho do senhor também. Gente, então é isso. Muito obrigado pela participação de vocês, Carol, seu César, seu Francisco. Beth, é com você. Muito bem, agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em 1 minuto. Contamos com a sua audiência, não saia daí. Já já a gente está de volta. A Acon construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. A Acon é a única instituição que arrecada doações para o Hospital do Câncer do Centro-Oeste de Minas. A Acon agradece os seus colaboradores que há mais de 15 anos acreditam e confiam no seu trabalho. Faça a sua parte. Seja um doador. Quando a Acon chamar, deixe seu coração atender. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Mais Saúde. Você vai ver agora com a gente o desfile do centenário com os voluntários da Acon. Foi muito legal. Acompanhe conosco. E a Acon não poderia ficar de fora das comemorações pelo centenário de Divinópolis. No desfile ocorrido no dia 1º de junho, a Acon estava lá. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos que colaboram com a Acon contra o câncer pela vida. Fica aí a homenagem da Acon à Princesinha do Oeste pelo seu centenário. Parabéns, Divinópolis! E no dia seguinte, a Acon esteve presente também na Queima do Alho,
o evento que aconteceu no Parque de Exposições de Divinópolis e fez parte da Divina Expo. A ACOM foi uma das instituições beneficiadas com este belíssimo evento. O valor total arrecadado com a queima do alho foi de R$ 30.930, dos quais R$ 8.879 foram doados à ACOM. A ACOM agradece ao Sindicato Rural, na pessoa do Irajá Nogueira, seu presidente, e também do vice Juarez Branquinho, pela participação na queima do alho. A gente espera sempre contar com esta importante parceria. Muito bem, você vai acompanhar com a gente agora a Agenda da Solidariedade. São os eventos beneficentes da ACOM, com suas datas, os locais, todos direitinho. Veja só que interessante. Dias 15, 16 e 17 de junho, a festa junina em São Gonçalo do Pará. Dia 22 de junho, feijoada do Pauli em Araxá. Dias 23 e 24 de junho, festa beneficente em Curral, distrito de Camacho. Anotou? Não deixe de participar. Muito bem, agora nós vamos para o quadro Mais Solidariedade com Graciele Castro e o mágico Reinaldo. Vamos acompanhar. Olá! O quadro Mais Solidariedade de hoje vai mostrar para vocês um grande parceiro da ACOM que usa a sua arte de encantar as pessoas para promover o bem e a solidariedade. E esse parceiro que eu estou falando é o mágico ilusionista Reinaldo, que há quase 2 anos tem essa parceria com a ACOM. Ele realiza espetáculos em escolas de Divinópolis e da região, ele vende alguns DVDs que ele mesmo produziu e doa parte da renda para a ACOM. Reinaldo, fala um pouco como é essa parceria com a ACOM. Olha, funciona da seguinte forma: a gente procura a diretora da escola, agenda um dia que não vai estar atrapalhando o desempenho das aulas, que não tem provas, faz uma demonstração de mágica para as crianças. Essa demonstração é totalmente gratuita, deixa um panfleto, as crianças vão levar esse panfleto para casa, vão mostrar para os pais e no outro dia eu volto novamente à escola com este DVD. Este DVD ele ensina 20 mágicas com o próprio material escolar da criança. Ele desenvolve a coordenação motora e o raciocínio lógico da criança. Ele custa R$10 e parte da renda é repassada para a ACOM. E por que você escolheu a ACOM para fazer essa parceria? Desde o começo eu tive vontade de ajudar alguma instituição, mas você tem que escolher uma instituição que você tem certeza de que o dinheiro está sendo realmente bem usado. E a ACOM é uma instituição que tem credibilidade em Divinópolis e região e está mais que provado que ela tem realizado um ótimo trabalho com as crianças e idosos que têm câncer. Certo, Reinaldo, e para quem quiser contratar o seu serviço para fazer alguma festinha infantil, o que deve fazer? Olha, se alguém quiser me contratar para fazer animação de festa infantil ou até mesmo comprar este DVD, é só ligar no telefone 037 9143 1938. Tá certo, obrigada. E aqui ao meu lado, outra grande parceira também, que é a Rose, diretora da escola, que abriu as portas para a solidariedade. Rose, na sua opinião como educadora, qual a importância desse tipo de ação que une a descontração, a alegria para as crianças, junto com a solidariedade, né? O que isso influencia, agrega na educação das crianças? Bom, primeiramente, o mundo das crianças é um mundo de magia, de faz de conta, de lúdico. Então, ninguém melhor que o mágico para poder estar trabalhando isso com as crianças. Segundo lugar, a solidariedade, assim como outros valores, a gente tem que trabalhar desde cedo com as crianças, não é mesmo? Então, a solidariedade trabalhada com esses pequenos, o resultado certamente vão ser adultos conscientes, parceiros, solidários, para um único objetivo, ajudar o próximo. E nesse minuto, nesse momento, a ACOM, né? Que é uma entidade que a gente percebe o valor que tem, a gente percebe que as pessoas que ajudam fazem de coração. Isso aí, muito obrigada. E agora vamos curtir também um pouquinho do espetáculo de mágica do Reinaldo. Para ter certeza de que ela está vazia, a gente tem que retirar o que tem de dentro dela. E se retirar, depois a gente pode falar que tudo está realmente
vazio, certo? Então a gente retira o que tem dentro dela. Agora ela ficou vazia. A gente deixa isso aqui. E agora sim, a minha caixinha está completamente vazia, certo? Vazia. Certo, pessoal? Só que eu preciso de uma bolsinha, alguma coisa pra ele aqui. Fala assim, eu quero uma bolsinha, um negocinho bem legal. Isso. Será? Que cor? Azul ou rosa? Azul. Tá bom. E da cor que ele escolheu, azul. E o quadro Mais Solidariedade de hoje termina aqui. E se você também quer ser parceiro da ACON na luta contra o câncer, com alguma festa, algum evento, bingo, leilão, é só entrar em contato pelo telefone que está aí na sua telinha, o 3512 1524. Seja você também parceiro da ACON e vem fazer parte do Mais Solidariedade. Tchau e até a próxima. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa Mais Saúde, uma realização da ACON, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Queremos agradecer a você que nos assistiu, continue nos ajudando, participando pelo nosso e-mail, pelo nosso telefone, dando críticas, sugestões, aquilo que você achar que nós podemos melhorar. Um grande abraço a todos, mais uma vez muito obrigado, um ótimo final de semana e fique com a nossa mensagem final com a nossa voluntária Bernadette. Forte abraço e até a próxima. Estou muito feliz de estar aqui para compartilhar com todos vocês esse aniversário belo de Divinópolis, 100 anos. Parabéns a todos os divinopolitanos. Comemorar 100 anos com Divinópolis é uma glória, porque imagine você fazer parte dessa história. Divinópolis é uma cidade muito bonita e abençoada pelo divino, nós já sabemos disso, né? Então, em nome da ACON, do voluntariado, de toda a equipe, eu quero agradecer. Agradecer a todos os doadores, colaboradores, a todos os voluntários que nos ajudam a realizar esse trabalho. Sem vocês, nosso trabalho não será realizado, porque nós vivemos de todas as doações de boa vontade de vocês. Quero dizer também que a ACON completou 17 anos e durante esses 17 anos foi um trabalho muito bonito, um trabalho todo voltado para o paciente e acompanhante, um trabalho que é feito de coração, um trabalho que é feito com muita alegria, porque nós estamos aqui para dar alegria a todos aqueles que chegam aqui perto de nós. Então eu quero agradecer a todos vocês, eu quero parabenizar a Divinópolis, a todos os divinopolitanos, a dizer que estejam sempre conosco, nos apoiando, nos ajudando, porque o nosso trabalho só é feito com a ajuda de vocês. E o nosso trabalho tem que ser realizado, porque todos precisam de muito da ACON. Obrigada a todos.